Então vamos lá, vamos começar a falar a respeito do nosso tema de hoje, que é a endometriose, né? Primeiro, vamos definir o que é endométrio. Endométrio é aquela camada interna, né, do útero da mulher, do útero feminino, que ele sofre alterações relacionadas aos picos hormonais que a mulher passa durante a sua vida, em que está tendo seus ciclos menstruais. Em determinada época, eu tinha um professor da faculdade que ele falava assim, olha, a menstruação, que é a descamação de um endométrio, é o útero chorando porque não conseguiu engravidar. Então ele entra naquela fase proliferativa ali no meio do ciclo, vai se preparando para a mulher ovula, e ele vai se preparando para poder receber o óvulo que eventualmente fecundado, né, que eventualmente tenha sido fecundado. E quando esse útero percebe que o óvulo não foi fecundado e que os hormônios começam a declinar, principalmente a progesterona, ele vai descamando toda aquela camada interna desse útero, e aí é o útero chorando porque não conseguiu engravidar. Então, o que é a endometriose? A endometriose nada mais é do que a presença de células endometriais, dessas células dessa camada mucosa que tem dentro do útero da mulher, fora da cavidade uterina. Ela vai começar a se aderir fora da cavidade uterina e vai começar a se proliferar nesse local. E isso vai gerar aquilo que nós chamamos de endometriose. Qual é a diferença de endometriose para adenomiose? Adeno se refere a glândula e mio se refere a músculo. Então, adenomiose é quando eu tenho infiltração de células endometriais dentro do miométrio, que é a camada muscular do útero, daquilo que o útero é feito. O útero é um músculo, tá? Então, quando as células endometriais entram e começam a se proliferar dentro da camada miometrial, nós chamamos de adenomiose. Quando essas células endometriais saem do útero e começam a se proliferar em outros órgãos, nós chamamos isso de endometriose. A endometriose ela é uma doença tão frequente, tão importante, para vocês terem uma ideia, elas afetam em torno de 10 a 15% de todas as mulheres na fase reprodutiva, dos quais 30% dessas mulheres podem sofrer de infertilidade. Então nós estamos falando, pessoal, aqui no Brasil, de aproximadamente 6 milhões de mulheres acometidas de endometriose. Olha o tamanho do universo dessas pessoas, né? É um universo muito grande de mulheres que sofrem desse problema e que precisam, na realidade, da nossa ajuda, precisam de uma abordagem que seja uma abordagem que vá tratar a causa do problema dessas mulheres. Existem inúmeras causas que podem levar à endometriose. Dentre essas causas, na realidade, não são causas totalmente conhecidas, totalmente estabelecidas. Existem teorias, tá? E dentro dessas teorias, a mais aceita, a mais falada é a teoria do refluxo menstrual. Então, como é que funciona isso? Vocês se lembram que eu falei agora há pouco que a menstruação, a descamação do endométrio, nada mais é do que um útero chorando porque não conseguiu engravidar. Então, o útero, falei para vocês agora também que o útero é um músculo, e quando a mulher vai descamar esse endométrio, esse útero começa a se contrair para poder expulsar aquelas células endometriais que se destacam e tem um sangramento, obviamente, através do canal vaginal. Mas durante a menstruação, aproximadamente 70% desse fluxo menstrual é que ele sai pelo canal vaginal. Os outros 30%, eles sofrem um refluxo através das trompas e eles ficam alojados dentro da cavidade abdominal. Então, o implante dessas células endometriais dentro da cavidade abdominal é que vai gerar aquilo que nós chamamos de endometriose, que é a implantação dessas células crescendo e se proliferando em outros tecidos que não são em outros locais que não são o local de origem. E como essas células elas sofrem alterações relacionadas ao período hormonal, essas células sangram durante o período hormonal, se destacam e podem sangrar. Quando eu tenho células implantadas de endométrio no meu intestino, na minha bexiga, na cavidade peritoneal, que é na parte interna do abdômen, isso aí vai sangrar um pouquinho também, vai irritar esse tecido, esse local onde ela está, e isso vai provocar muita dor, tá? E essa dor pode ser, muitas vezes, em muitos casos, uma dor incapacitante. E aí, outras causas.
Existem causas genéticas, por exemplo, a gente sabe se a mãe ou a irmã dessa mulher teve uma endometriose, essa mulher tem uma chance maior também de desenvolver a endometriose. Outras causas importantes também, são causas hormonais, né? E principalmente aquilo que nós chamamos de predominância estrogênica. Ronald, me explica um pouquinho mais o que seria essa predominância estrogênica. Bom, a mulher ela tem alguns hormônios característicos, que são os hormônios sexuais predominantes na mulher, que são o estradiol e a progesterona. Quando a gente fala essa palavra estrogênios, nós estamos nos referindo a 3 hormônios principais: ao estradiol, ao estriol e à estrona, tá? Desses, o estradiol é o hormônio mais potente entre os 3 e ele é o que predomina um pouquinho mais. Então não vamos falar agora a respeito dessa palavra de estrogênios, porque médicos que sabem daquilo que estão falando, eles dão nome aos bois. E nós vamos falar hoje a respeito do estradiol e da progesterona. Então, quando eu tenho situações onde eu tenho um excesso de estradiol e em contrapartida uma quantidade menor de progesterona, que faz um efeito antagônico ao estradiol, eu tenho uma situação chamada predominância estrogênica. Quais são as causas que podem levar a essa predominância estrogênica? Inúmeras causas, desde uma disbiose intestinal, gerando inflamação, aumentando a gordura visceral, e essa gordura visceral, quando tem muitas citocinas inflamatórias, ela potencializa a produção pela gordura visceral de uma enzima chamada aromatase, que essa enzima ela vai converter grande parte da testosterona em estradiol, em hormônio feminino, gerando um desequilíbrio, um excesso de estradiol no corpo dessa mulher. E esse estradiol ele tem funções basicamente proliferativas, enquanto a progesterona tem um efeito contrário. Então, se eu tenho um excesso de estradiol, além de outras causas, além de outros problemas, de outros sintomas que esse excesso de estradiol pode provocar, como a TPM exagerada, como problemas relacionados à incidência maior de câncer hormônio dependente, como é o câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, ele pode também fazer com que essa mulher tenha uma predisposição, como ele é proliferativo, a aumentar a chance de desenvolver uma endometriose, tá? Uma outra causa também seria a obesidade, mas isso aqui já está incluído nisso que eu falei para vocês, que a obesidade é também uma das causas que geram aromatização, que vão provocar predominância estrogênica. E existem causas também cirúrgicas que podem levar à endometriose. Por exemplo, aqueles colegas ginecologistas e obstetras que estão me ouvindo aqui, sabem muito bem que manda a boa regra cirúrgica que quando você vai fazer uma sutura de um útero, principalmente durante uma operação cesariana, diz a boa técnica cirúrgica que você não pode transfixar totalmente o miométrio para poder dar um ponto. O que é transfixar totalmente? Você pegar todas as camadas, a camada externa muscular, passar pela camada endometrial e você voltar com essa agulha para você suturar esse útero novamente. Por que isso? Por aquilo que eu acabei de falar para vocês. Porque esse fio de cirurgia, uma vez que ele passa todas as camadas e passa a camada endometrial, ele pode trazer células de endométrio para dentro dessa camada muscular que a gente chama de miométrio e pode acabar desenvolvendo uma adenomiose. Se eu, por uma economia boba, que não se deve fazer esse tipo de economia, pegar esse mesmo fio de sutura que eu utilizei para suturar esse útero, transfixar aquela cavidade endometrial, além de eu estar trazendo aquelas células ali para dentro da cavidade endometrial, se eu utilizar esse mesmo fio para dar um ponto, por exemplo, no peritônio, que é a camada que reveste o abdômen, a camada mais interna do abdômen, que tem que ser fechada, eu estou levando células de endométrio para essa camada também peritoneal, implantando células endometriais naquele local e provocando, portanto, aquilo que nós chamamos de endometriose iatrogênica. O que é uma coisa iatrogênica? Que é provocada por um médico. Não porque ele quis, mas porque ele não tem uma boa técnica cirúrgica. Isso é ponto, tá? Se eu pegar, eu cansei de pegar na época que eu operava muito, eu fazia muita cirurgia, de retirar endometriomas, que são tumores de endométrio, de endometriose, por exemplo, no subcutâneo de uma parede abdominal. Pelo mesmo motivo, médicos que faziam a sutura transfixando o endométrio,
utilizavam esse mesmo fio, por exemplo, para poder fechar o tecido adiposo, para fazer a sutura, aproximar o tecido adiposo, levando células de endométrio para aquele local. E isso gera também uma endometriose iatrogênica. Então essa também talvez seja uma das causas mais comuns, tá? E por que, pessoal, que uma imunidade comprometida, ela pode fazer com que a mulher tenha uma chance grande, uma chance maior de desenvolver uma endometriose? Vamos tentar relacionar isso aí com todas as principais causas, né? Quando eu estou explicando os problemas, as questões hormonais, por onde a gente vai começar a nossa abordagem de tratamento para todos os meus pacientes, eu sempre começo dizendo para esses pacientes que a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer com que o corpo dele pare de ser agredido. E agredido por quem, Ronald? Tem alguém fazendo alguma coisa para agredir o meu... Não, a agressão que eu digo é a agressão inflamatória. Então, qual é o maior fornecedor de citocinas inflamatórias dentro do nosso corpo? Relembrando aqui, eu falo todas as vezes, eu vou falar 1000 vezes se for possível. A principal causa de aparecimento, de start, de todas as doenças características do processo de envelhecimento, de senescência, é a inflamação silenciosa crônica subclínica, tá? Então, qual é o maior fornecedor dentro do nosso corpo de citocinas inflamatórias? É o nosso intestino. Sim, nosso intestino. E o que acontece com o nosso intestino? Por que ele é um fornecedor de citocinas inflamatórias? Porque esse coitado é quem separa o nosso meio externo, esse meio contaminado que a gente vive, de tudo, né? Do nosso meio interno. Apenas uma camada de células mucosas separam tudo isso aqui que a gente está vivendo, que a gente tem de contaminação, do nosso sangue, do nosso meio interno. Então aquela camada de mucosa intestinal, essa camada ela é responsável por absorver os nossos alimentos e ela tem ali dentro do seu ambiente, na sua luz, uma coisa que a gente chama de homeostase, né? Que é a presença de bactérias comensais que nós temos dentro do nosso corpo. Então, a partir do momento que nós temos muito mais bactérias boas do que ruins, a gente mantém uma situação de equilíbrio. Porém, a partir do momento que eu começo a agredir o meu intestino, trazendo ali alimentos dos quais eu tenho intolerância, alimentos inflamatórios, que vão inflamar a minha mucosa intestinal e vão fazer com que ela comece a se defender e a produzir citocinas inflamatórias. A partir do momento que eu tenho uma alimentação extremamente irregular, que eu desenvolvo, por exemplo, uma gastrite, que eu começo a tomar medicamentos para poder bloquear o ácido, que aliás é um dos piores medicamentos que você pode colocar para dentro do seu corpo, que são esses prazóis, e a única indicação desses prazóis, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, é para úlcera sangrante, e mesmo assim por um curto espaço de tempo. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar na bula desses medicamentos, não tem indicação para gastrite, tá? Mas isso pode ser o tema de uma outra live, o tema de uma outra conversa que a gente vai ter. O que vai acontecer? Você vai transformar aquele ambiente ácido do seu estômago em um ambiente básico, ou seja, você vai elevar o pH. Então todas aquelas bactérias que vêm através dos alimentos que a gente entra em contato, ou que vêm através da nossa estomatite, ou que vem da nossa periodontite, que vem da nossa gengivite, ou até de cáries, que começam a entrar para dentro do nosso estômago, que deveriam morrer quando encontrasse um ambiente hostil dentro do nosso estômago, um ambiente ácido, elas não vão conseguir morrer. Elas vão passar direto para o nosso intestino. E elas começam a produzir ali um estado inflamatório, diminui o número de bactérias boas e aumenta muito o número de bactérias ruins. Isso gera dentro da gente uma situação que nós conhecemos como disbiose intestinal. E essa disbiose intestinal começa a proliferar, essa quantidade enorme de bactérias ruins, começa a produzir uma quantidade maior ainda de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas ganham a nossa corrente sanguínea. E o primeiro local onde elas vão influenciar os nossos hormônios é lá nas nossas adrenais, estimulando as nossas adrenais, porque elas entendem que a gente está passando por um processo de estresse metabólico, de agressão, porque tem muitas citocinas inflamatórias, e o cortisol, que é o nosso hormônio mais anti-inflamatório, tem que ser liberado em quantidade grande
para poder dar conta desse processo inflamatório agudo. Porém, se essa agressão, se esse processo inflamatório deixa de ser agudo e se torna um processo inflamatório crônico, o que vai acontecer nessa situação? Você vai chegar a um ponto onde esse excesso de cortisol liberado na sua corrente sanguínea vai te trazer uma série de transtornos. Primeira coisa, ele começa a suprimir a sua imunidade. Excesso de cortisol pega a sua imunidade e joga ela lá para baixo. Segundo fator, o que ele provoca? Excesso de cortisol, ele é um hormônio lipogênico. Ele vai sinalizar para você, para o seu corpo, que você precisa acumular energia em forma de gordura visceral. E essa gordura visceral, por sua vez, começa a produzir de uma forma altamente independente, ela é um órgão endócrino independente de outros, ela começa a produzir mais citocinas inflamatórias, que vão alterar mais, e é um ciclo que se retroalimenta, que vão alterar mais ainda os níveis de cortisol. Mas voltando àquela situação do cortisol que começou lá com a disbiose, eu falei para vocês que esse cortisol em níveis suprafisiológicos, ele é capaz de baixar muito a sua imunidade. Vocês se lembram que eu falei para vocês que uma das principais teorias relacionadas à endometriose é a teoria do refluxo que você tem? Deixa eu só modificar aqui um pouquinho, pessoal, porque parece que parou aqui os comentários. Vou desativar e vou voltar a ativar novamente. Então daqui a pouco eu já começo a responder as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá. E aí o que vai acontecer? Quando a gente começa... Me perdi aqui um pouquinho, eu parei para poder falar dos comentários. Deixa eu retomar aqui para ver onde é que eu estava. Pois bem, vamos lá. Quando a gente começa a produzir esse excesso de cortisol, a gente vai baixar a nossa imunidade. Vocês se lembram que eu falei para vocês também que uma das principais teorias relacionadas à endometriose é a teoria do refluxo menstrual. Então, quando essas células endometriais caem através das trompas uterinas dentro da cavidade peritoneal, que elas vão se implantar ali muitas vezes no intestino, na parede do reto, na parede da bexiga, na parede ali abdominal interna, que a gente chama de peritônio, na parede peritoneal, elas, em uma pessoa que tem uma imunidade competente, a imunidade dessa mulher, ela é capaz de reconhecer que essa célula que está implantada em um local que não é o local dela, que ela é uma célula que está crescendo no local errado. E aí o que vai acontecer? As células de defesa do corpo dessa mulher em uma imunidade competente vão lá e começam a eliminar essas células que nós chamamos de células ectópicas e simplesmente não permitem com que essa mulher desenvolva esses endometriomas, não permite com que essas células endometriais proliferem em um local onde não é o local onde elas deveriam estar. E aí a mulher vai passar a vida inteira tendo aquele refluxo de 30%, na imunidade competente, vai lá, elimina. É assim que o nosso corpo trabalha. O nosso corpo trabalha de uma forma perfeita. Porém, quando eu tenho um organismo altamente inflamado, em uma mulher que está comendo alimentos inflamatórios à vontade, que desenvolve uma disbiose, que desenvolve excesso de gordura visceral, eu vou começar a produzir um aumento absurdo de cortisol, que vai suprimir a minha imunidade, e é esse momento, esse é o gatilho, onde a imunidade dessa mulher cai, e ela começa a não reconhecer mais que essas células endometriais estão proliferando em um local que não é o local correto onde elas têm que proliferar. E aí essa mulher vai desenvolver uma endometriose. O grande problema que nós falamos a respeito do tratamento de endometriose é que muitas vezes a maioria dos tratamentos da linha cartesiana ela é baseada em anticoncepcionais. Ela é baseada em muitas vezes no implante de DIU hormonal e todos eles com drogas com efeito hormonal, porque aquilo não é hormônio. Eu já falei para vocês, todas as vezes que eu pego uma substância e modifico quimicamente, principalmente um hormônio, que é o nosso hormônio endógeno, aquele quimicamente igual àquele que nós produzimos, se eu modifiquei quimicamente esse hormônio, aquilo não pode mais ser chamado de hormônio. Ele tem que ser chamado de uma droga com efeito hormonal. E aí ele vai causar também uma série de efeitos colaterais, porque ele até consegue se encaixar no receptor desse hormônio. Mas como ele foi modificado quimicamente,
a ordem daquilo que ele quer que faça também é uma ordem equivocada e que tem os seus efeitos colaterais. E um dos principais efeitos colaterais desses anticoncepcionais que são utilizados para a mulher simplesmente não menstruar mais é que eles aumentam mais ainda a disbiose intestinal. Eles provocam mais ainda a produção de citocinas inflamatórias. Uma dessas citocinas inflamatórias se chama, desses marcadores que avaliam a quantidade grande de citocinas inflamatórias, chama-se proteína C ultrassensível. Então essa proteína C ultrassensível, quando ela está muito elevada dentro da nossa corrente sanguínea, ela tem a capacidade de estimular exageradamente a nossa cascata de coagulação. E aí a nossa cascata de coagulação sendo ativada de uma forma sobrecarregada, de uma forma acima daquilo que é o ideal, o que vai acontecer? Eu predisponho essa pessoa a ter trombos, uma chance maior de desenvolver fenômenos tromboembólicos. Aí essa mulher está mais predisposta a desenvolver um tromboembolismo pulmonar, um infarto, um AVC, outras tromboses periféricas, aquelas que acontecem na panturrilha. Quando acontece num local desse, menos mal, a mortalidade não é tão elevada assim. Na maioria das vezes você interna, vai lá, toma um monte de anticoagulante na sua barriga, dissolve aquela situação. Mas se aquilo for para uma artéria do seu olho, você fica cega. Se aquilo for para uma artéria cerebral, você vai ter um AVC. Se aquilo for para uma artéria do seu coração, você vai ter um infarto. Se aquilo for para uma arteríola do seu pulmão, você vai ter um infarto pulmonar, que a gente chama de TEP, tromboembolismo pulmonar. Então, pessoal, o que eu quero colocar para vocês aqui, e o que eu sempre coloco para os meus alunos, para os meus médicos, parceiros que nós estamos aqui, é que o objetivo desse modelo de medicina é tratar a causa dos problemas. Ah, Ronald, mas a mulher, quando ela tem já uma endometriose diagnosticada, estabelecida, é preciso que a gente faça com que essa mulher pare de menstruar para que ela pare de ter dor, para que ela pare de sofrer. Concordo plenamente. Mas não vamos nos esquecer de corrigir as outras causas também, tá? Existem hormônios que a gente pode fazer como tratamento. O objetivo de hoje não é entrar nesse método do tratamento, tá? Mas hormônios bioidênticos que fazem um tratamento que consegue fazer uma abordagem muito interessante dessas mulheres com endometriose, desde que não seja um quadro de endometriose profunda, que não seja aquilo que nós chamamos de pelve congelada, muitas vezes, que são implantes de endometriose para todos os lados ali, que muitas vezes o tratamento é até cirúrgico. Nesses casos, a gente tem que entrar sim com uma determinada droga sintética, que não é um hormônio bioidêntico, para poder reduzir aquela situação. Reduziu aquilo ali, vamos lá, vamos suspender, vamos entrar com coisas bioidênticas e corrigindo nesse meio tempo todos os problemas periféricos que podem fazer com que essa mulher continue retroalimentando essa endometriose. Então essa é a visão, tá? Quando possível, vamos evitar. Quando não dá mais para evitar e tiver numa fase inicial, a gente tem como tratar sem precisar utilizar drogas sintéticas. No caso de uma endometriose profunda ou de uma pelve congelada, a coisa muda de figura, mas esse aqui não é o nosso objetivo, entrar nesse método da questão com vocês aqui, tá bom? Então, explicando aqui para vocês, a gente já falou por que uma imunidade comprometida pode fazer com que essas mulheres desencadeiem, tenham uma chance maior de desenvolver endometriose, ok? Existe uma outra teoria também que está altamente relacionada à questão da inflamação intestinal, que é a teoria que a gente chama de teoria bacteriana, que é provocada pelo excesso de lipopolissacárides, que são fragmentos de bactérias gram-negativas circulando na nossa corrente sanguínea, tá? Isso pode ser tanto um efeito, como pode ser também uma causa de endometriose. Porque esses lipopolissacárides, que são paredes, fragmentos de bactérias gram-negativas, eles também são capazes de se acoplar em determinados receptores, que nós chamamos de Toll-like receptors, principalmente o Toll-like receptor número 4, que vai desencadear também reações inflamatórias, a produção de citocinas inflamatórias dentro do meu corpo, que pode provocar também até cerebrais, né? Inflamação cerebral, quadros aí de neurite, de inflamação cerebral mesmo, né?
Eu fiz uma aula para o pessoal aqui no meu curso, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2, falando a respeito de uma situação que nós conhecemos como brain gut. Então existe o leaky gut, que é o intestino permeável, e eu mostrei lá para o pessoal, eu mostrei inclusive lâminas, artigos científicos que mostram que a barreira intestinal, ela tem exatamente a mesma formação do que a barreira hematoencefálica. Então toda vez que eu tenho uma inflamação importante que lesa as minhas tight junctions, que são aquelas barreiras de junção apertadas no meu intestino, eu também leso do mesmo jeito as minhas células aqui, as tight junctions da minha barreira hematoencefálica, ali numa região chamada eminência mediana, que é a base do terceiro ventrículo, tá? Mas isso é aprofundar um pouquinho demais, isso aí a gente aprofunda lá no nosso curso. Mas o que eu estava dizendo para vocês aqui? Qual é a relação que esse excesso de lipopolissacarídeos, que são fragmentos de bactérias gram-negativas, de que maneira que eles chegam na nossa corrente sanguínea? Vocês se lembram que eu falei da questão da desbiose intestinal, que é um excesso de bactérias ruins em detrimento das bactérias boas, quando eu aumento as ruins e diminuo as bactérias boas. E isso começa a gerar um processo inflamatório dentro do meu intestino. Essas bactérias começam a produzir de uma forma assim extremamente exacerbada as citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas têm a capacidade de inflamar aquelas células intestinais que são todas grudadinhas assim umas nas outras, tá? E aí o que acontece? Elas quebram aqui aquelas junções que a gente chamou de junções apertadas, e essas células, uma vez que elas se inflamam, elas se afastam uma das outras e permitem uma passagem direta por esse buraco aqui de fragmentos de vírus, de fragmentos de bactérias gram-negativas, que são os lipopolissacarídeos, toxinas e pedaços inteiros de proteínas mal digeridas também. Então tudo isso aí vai entrar na sua corrente sanguínea e vai começar a gerar reações imunológicas importantes. Isso também é a causa inicial, a causa principal do start das doenças autoimunes, de processos relacionados à autoimunidade. Mas o que a gente está discutindo com vocês hoje aqui é a questão da endometriose. Sugere-se também que a endometriose tenha um fator autoimune importante. Justamente por isso que eu falei para vocês. Não seria uma coisa assim muito semelhante, assim, o mesmo princípio ativo relacionado a outras doenças autoimunes, né? Que é o de reconhecimento, de mimetismo molecular, da questão de você desenvolver anticorpos contra aquelas células aí, não. Mas relacionado principalmente a uma queda na sua imunidade, a uma imunidade incompetente, que não vai reconhecer que aquelas células que estão crescendo ali fora do ambiente uterino, fora da cavidade uterina, não vai reconhecer que elas estão crescendo em um ambiente que não é o ambiente delas, e isso vai fazer com que essas células comecem a se proliferar, gerando problemas relacionados à endometriose. Uma outra coisa também, que pode ser um fator que causa também um aumento da endometriose, que não deixa de ser uma situação também de predominância estrogênica, é a questão da exposição àquilo que nós chamamos de xenoestrogênios, tá? Que são substâncias tóxicas, substâncias que nós entramos em contato no nosso dia a dia, que vão mimetizar o efeito estrogênico nessa mulher, que vão mimetizar como se ela tivesse excesso de hormônios estrogênicos dentro do corpo dela. E isso vai gerar aquele efeito proliferativo, queda na imunidade, fazendo com que ela tenha também uma chance maior de desenvolver a endometriose. Pessoal, a endometriose é uma coisa tão assim frequente, que eu já falei para vocês, já falei incidência, né? Que nós estamos falando aí de um universo de aproximadamente 6 milhões de brasileiras em idade fértil que sofrem de endometriose, mas os principais sintomas da endometriose, eles estão relacionados à dor e à infertilidade. Para vocês terem uma ideia, 20% de todas essas mulheres que têm endometriose, elas têm apenas dor, um quadro doloroso importante. Essa dor pode ser uma dor durante o período menstrual, pode ser uma dor relacionada também àquilo que a gente chama de dispareunia, dor durante a relação sexual. Se isso aí estiver implantado na bexiga, pode sim, enfim, um quadro de dor, inespecífico, localizado aqui muitas vezes na região pélvica, tá? 20% dessas mulheres têm apenas dor. 60% dessas mulheres
tem, além da dor, tem infertilidade, tá? 60%, além de serem mulheres inférteis, são mulheres que também têm dor. E 20% do total dessas mulheres, os outros 20%, tem apenas infertilidade e sem dor. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que desse universo das mulheres, dos 6 milhões de brasileiras que têm endometriose, 80% dessas mulheres sofrem de infertilidade. 60% com dor e 20% apenas com infertilidade. Mas 80% dessas mulheres sofrem de infertilidade. Eu estou falando aqui, pessoal, de um universo de 4 milhões e 800 mil mulheres que sofrem de infertilidade em consequência da endometriose. Isso é uma coisa que nós vemos todos os dias não, seria um exagero, mas todas as semanas eu tenho pacientes aqui com endometriose e com queixa relacionada à fertilidade. E é um universo de mulheres que está necessitando não apenas de tratamento, mas o que nós precisamos atuar, pessoal, é num negócio chamado prevenção. É para isso que a gente está aqui. Isso ninguém te ensina na faculdade. Esse modelo de medicina que foca na prevenção das doenças, isso não é ensinado em faculdade, não. Eu sei disso porque eu sou médico. Eu saí da minha faculdade há 26 anos atrás, eu tenho 26 anos de formado, e ninguém na minha faculdade naquela época me ensinava nada a respeito de nutrição, de prevenção, de como manter as pessoas saudáveis. Nós somos treinados, e muito bem treinados na faculdade, para você identificar as doenças, para você dar um diagnóstico e para você passar um medicamento para combater sintomas. Mas infelizmente nós não somos treinados na faculdade para identificar as causas bioquímicas e fisiológicas das patologias das doenças e nós nos anteciparmos a essas patologias. Eu vou repetir para vocês aqui. Eu sou completamente favorável e apoio todas essas campanhas que tem todo final do ano. De outubro rosa, de novembro azul, de roxo, de vermelho, de tudo isso. Eu sou favorável. A única coisa que eu não concordo é que chamem isso aí de campanha de prevenção, porque isso não é prevenção. Isso é diagnóstico precoce. E qual é a importância do diagnóstico precoce? É extremamente importante, porque toda vez que você identifica uma doença no estágio inicial, essa doença tem uma chance muito maior de cura. Mas não chamem isso, pelo amor de Deus, de prevenção. Sabe o que é prevenção? Prevenção é você identificar um determinado comportamento que uma pessoa tem, seja alimentar, seja de quebra de ciclo circadiano, e você identificar alterações metabólicas subclínicas nos exames, muitas vezes laboratoriais, de situações que estão falando assim, mais ou menos assim. Quando você olha para uma determinada condição subclínica, um determinado exame, que ele está gritando para você, falando assim, ei, olha para mim aqui, cuida de mim, porque senão daqui a pouco eu vou desenvolver um câncer. Ei, olha eu aqui, cuida de mim aqui, porque senão daqui a pouco eu vou desenvolver um infarto. Ou então você pega uma pessoa completamente inflamada, com a disbiose absurda, e você não corrige essa inflamação silenciosa, crônica, subclínica, a pessoa está gritando, ei, pelo amor de Deus, corrija essa situação, senão eu estou predisposto a desenvolver todas as doenças características do processo de envelhecimento. Quais delas? Sei lá, todas elas, aquelas que você tiver uma predisposição genética mais importante. Ou seja, depressão, ou seja, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, demência, câncer, endometriose, ovário policístico, o que for. É por isso, pessoal, que esse modelo, que eu sou assim extremamente feliz em ter aprendido esse modelo de medicina, e é por isso que eu quero passar para todos vocês, para os meus colegas médicos e principalmente para os meus alunos, passar toda a minha experiência, minha expertise, e eu tenho tido feedbacks dos meus alunos. Uma coisa que me deixa muito feliz é que eu tenho alunos ali que já fizeram pós-graduação, vários tipos de pós-graduações das melhores, que já fizeram vários, inúmeros cursos e viram para mim e falaram, Ronald, dificilmente a gente vê em qualquer local uma abordagem tão simplificada, um profissional que entrega tudo aquilo que ele faz. Eu não tenho o menor pudor em entregar exatamente tudo aquilo que eu faço dentro do meu consultório.
Eu não tenho a menor intenção que nenhum médico aí fora faça nada diferente daquilo que eu faço. Eu estou fazendo bem, gente. Eu estou distribuindo conhecimento para que esse bem seja multiplicado pelo nosso país inteiro e ultrapasse as fronteiras do nosso país, como está acontecendo agora com esse advento da telemedicina, que é uma coisa fantástica, que surgiu para a gente abranger uma quantidade maior de pessoas. Eu tenho pacientes, desde famílias aqui, de pessoas de classe elevadíssima, de políticos, expoentes aqui do Brasil inteiro, até pessoas lá do interiorzão, lá de longe, que são trabalhadores, pessoas simples, mas que querem ganhar saúde. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que disseminar esse modelo de medicina. Infelizmente, ainda é um modelo caro, mas já está muito mais acessível do que estava anos atrás. E é isso que a gente tem que fazer, disseminar esse modelo de medicina, tá? E é para isso que eu trabalho. E me sinto cada dia mais feliz em poder seguir essa missão, porque eu considero isso como uma missão, tá bom? Outras situações aqui que podem levar, outros sintomas relacionados à endometriose, são cólicas menstruais intensas durante o período menstrual, dor também no período pré-menstrual, dor durante a relação sexual, aquilo que a gente chama de dispareunia, dor difusa em toda a região pélvica, sangramento menstrual excessivo, alterações intestinais, urinárias durante a menstruação e a infertilidade, né, que é a dificuldade dessa mulher menstruar. Ronald, como é que eu posso firmar um diagnóstico de endometriose? A endometriose é uma doença que ela é difícil de ser diagnosticada apenas pelo exame físico. É uma patologia, uma enfermidade que ela necessita de uma investigação importante, assim, bem detalhada, para que a gente consiga dar um diagnóstico. O mais simples e o mais acessível a todas as mulheres seria o ultrassom endovaginal, tá? Pessoal, eu vou responder daqui a pouquinho as perguntas de vocês, tá bom? É porque aqui eu não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo. Um ultrassom endovaginal. E principalmente, se você tiver uma suspeita mais importante, é interessante que você solicite um ultrassom endovaginal com preparo intestinal. Porque o ultrassom, ele sofre muitas alterações. Assim, é um feixe sonoro que vai, ele reverbera naquele tecido e ele volta. E se ele encontrar ali excesso de gás e fezes ali também na ampola retal, na região do sigmoide, que é aquela região posterior ao útero, ele vai reverberar e vai começar a deixar a imagem toda preta, escura, né, cheia de refrações, né, do som, e vai dificultar o diagnóstico. Então, um ultrassom endovaginal realizado por um profissional experiente nessa área, nessa investigação, consegue dar uma acuracidade muito interessante para a gente e consegue ter uma sensibilidade muito boa no diagnóstico de endometriomas, principalmente se forem endometriomas ali localizados nos ovários, tá? Um outro exame assim muito interessante, que nesses casos de dúvidas assim eu lanço mão deles e a gente utiliza com muita frequência aqui na clínica, é a ressonância magnética com contraste, porque aí eu consigo diagnosticar focos de endometriose também ali na cavidade peritoneal, focos de endometriose que estejam também eventualmente localizados ali na parede intestinal, na parede do reto, aqueles casos também de que a gente chama de pelve congelada, de todas aquelas aderências lá dentro dos órgãos femininos provocadas por essa endometriose. Eu já vi casos de endometriose também implantada até no fígado, lá em cima, tá? Para vocês verem como essas células aí dentro do abdômen da mulher, elas podem caminhar, tá? E um outro tipo de exame também, que no caso aí seria, além de um exame diagnóstico, seria também um exame terapêutico, seria a laparoscopia. A laparoscopia é aquele exame, uma cirurgia, onde você vai fazer ali a anestesia geral dessa paciente, coloca dois trocáteres ali, ou 3, e depois coloca uma câmerazinha pelo vídeo, você insufla o peritônio dessa pessoa, a barriga, a cavidade abdominal, e você vai ali com a câmerazinha diagnosticar os pontos de endometriose. Isso não é difícil não. E aí por que ela é ao mesmo tempo diagnóstica e terapêutica? Porque através de um bisturi elétrico você pode cauterizar esses pontos aí de endometriomas, tá? Isso é uma coisa perfeitamente factível, mas não deixa de ser uma cirurgia e é um procedimento invasivo também, tá?